Irmãos e irmãs, graça e paz. Chegou a hora de meditarmos na palavra do Senhor. É o momento de refletirmos naquilo que Deus tem para nós. De forma especial, neste domingo de Páscoa, eu quero convidar vocês para dois textos. O primeiro é Mateus 27, 46, onde Jesus brada um dos 7 brados da cruz. E depois eu quero ler esse versículo a partir do Salmo 22. Então, eu convido você, meu irmão, minha irmã, a acompanhar comigo. E desta forma, eu queria que você estivesse com a tua Bíblia aberta, se você pode tê-la em mãos ou aplicativo, principalmente para acompanhar o Salmo 22. Tema da mensagem de hoje, o Salmo da Páscoa. Como um salmo é o Salmo da Páscoa? Na verdade, o Salmo 22 é um salmo de Davi. Mas quando Jesus dá um dos brados da cruz, uma das coisas que ele faz é utilizar o versículo 1 do Salmo 22. Então, qual é o brado? Em Mateus 27, Mateus nos narra assim: Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer, diz Mateus? Deus meu, por que me desamparaste? Bom, neste salmo, o salmo de Davi, todos os estudiosos encontram nele, lá no Salmo 22, um salmo cristocêntrico, um salmo que aponta para Cristo. E nós vamos ver que Jesus é o que cumpre plenamente este salmo na sua vida e no seu ministério. Então eu quero convidar você agora a pensar sobre dois momentos, a partir do salmo. Primeiro, do versículo 1 ao 21, onde nós vemos o sacrifício, o sofrimento e a morte de Jesus expressado milhares de anos, 1.500 anos pelo menos antes de Jesus nascer. E depois do versículo 22 até o 31, nós podemos ver o salmista manifestando a vitória, e inclusive apontando para o reino eterno do Cristo, ou seja, a vitória do ressurreto. Olhamos para esse texto. Nós vamos fazer, na verdade, uma leitura e com ele algumas pontuações. Primeiramente, então, os sofrimentos do Cristo crucificados. Jesus, quando está na cruz, ele se sente sofrendo, ele se sente abandonado e nesta hora ele dá um grito. Mas não é um grito qualquer, não é um grito de medo, de horror absoluto. Ele está em meio ao horror absoluto porque a crucificação não é fácil. Ele está num momento de sofrimento, de dor, porque o suplício foi grande. No entanto, este é um grito de fé. Por que um grito de fé? Vamos ler o texto, versículos 1 a 3 do Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação das palavras do meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me responde, também de noite, porém não consigo sossego. Observe nesse salmo que ele não está falando, e agora, estou sozinho, não foi isso. Ele clama ao seu Deus. Deus meu. Ele nasceu na terra por vontade de Deus. Ele, durante todo o seu ministério, se relacionou com Deus. Ele cresceu em obediência. Ele viveu em obediência. Ele ensinou em obediência. Ele iniciou o ministério em obediência. E agora? Ele volta a esse Deus e Pai que ele obedece tanto. Lembram do Getsêmani? Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jesus, nesse momento, está expressando aquilo que ele mais crê, sua confiança em Deus, apesar do sofrimento. E é bom lembrarmos que o sofrimento, ele traz momentos muito difíceis, No meio do sofrimento, no meio da luta, no meio da dor, aquela angústia eu não imagino, não tenho noção do que era.
uma coisa é certa. Se você lembrar do último texto que nós meditamos em Hebreus, capítulo 3, nós vamos ver que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote exatamente porque enfrentou o sofrimento como nós enfrentamos. Esse salmo também fala que ele sustenta a sua fé no meio da angústia. Eu não sei como é que você faz quando você está desesperado, mas o salmista nos mostra que Cristo, em sua luta, em sua dificuldade, ele sustenta a sua fé buscando, ensaiando a fidelidade de Deus, relembrando a fidelidade de Deus no passado. Muitas vezes nós ficamos olhando as circunstâncias ao redor, procurando entender o que está acontecendo, olhando para as tragédias que estão acontecendo, 1000 a um lado, 10.000 à direita. Mas é bom lembrarmos do que Deus tem feito. E o salmista faz isso. Olha o que ele nos diz. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A ti clamaram e se livraram. Confiaram em ti e não foram confundidos. Ah, meus irmãos, como é bom saber que nós confiamos em um Deus que não nos abandona. E aí o salmista está lembrando de toda a história, né? A história de Israel desde a saída do Egito, como Deus libertou o seu povo com mão forte, como guiou pelo deserto, como Deus supriu as necessidades, como Deus tratou, deu lei, como Deus levantou reis para o povo na terra prometida depois da conquista, como Deus exortou pelos profetas. E ele está falando nisso, ele é o grande rei de Israel. Irmãos, Jesus também, ao olhar desde o momento da criação, por tudo que o homem fez, o homem passou na desobediência, mas ele viu como Deus, o seu Pai, na eternidade, não desamparou, não abandonou o ser humano, pelo contrário, cuidou dele, guiou a sua história, guiou os seus passos. E aí, então, o salmista nos faz lembrar de quem é Deus. E Jesus sabia muito bem. Nos momentos difíceis, como é bom saber que o nosso Deus é um Deus que age na história. O Deus que age, o Deus que intervém. Lembra no Êxodo? Ouvi o clamor do meu povo, por isso vim e vi o seu sofrimento nas mãos dos seus exatores e desci para livrá-los. É assim que Deus age. Deus vem ao nosso socorro. Deus, em Jesus Cristo, vem ao nosso socorro. É o Emmanuel, é um Deus presente na nossa história. Mas é bom pensar que Jesus, ele se identifica conosco. Tenho batido muito nessa tecla com você. Jesus, ele sabe o que é sofrer. Ele é empático ao sofrimento, porque ele é um Salvador familiarizado com o sofrimento. Vamos olhar dos versículos 6 a 11. Olha o que ele diz. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Confiou nele, confiou no Senhor, livre-o ele, salve-o, pois nele tem prazer. Percebe, irmãos, esse texto, até esse momento? Lembram dos fariseus dizendo? Lembra do povo no pé da cruz, apontando para Jesus? Até o povo está usando o Salmo 22. Isso me faz saltar de júbilo. Isso me faz me alegrar. Deixa eu te falar uma coisa muito especial nessa hora, querido. A palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. Mesmo na boca daqueles que não entendem, não discernem e muitas vezes estão agindo contrário à vontade de Deus, a palavra de Deus se cumpre. Para Jeremias, Deus disse que velava a sua palavra para cumprir. Aqui no Salmo 22 nós vemos o salmista citando milhares de anos antes e depois o povo em Jerusalém, achando que estavam emotivamente falando, desafiando o falso Cristo. No entanto, eles estavam cumprindo exatamente a palavra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia, a palavra de Deus é eficaz. Mas é maravilhoso ver que Jesus sofreu, foi afrontado. Muitas vezes muitas vezes nós achamos que as pessoas não nos entendem, que ninguém está percebendo como a gente está sendo afrontado, desprezado, deixado de lado, chacoteado. Jesus sabe o que é isso.
ele enfrentou, mas ele manteve a sua fé no meio da angústia. E ele fez isso recordando a fidelidade da aliança de Deus. Olhe comigo, versículo 9 em diante. Contudo, tu és quem me faz nascer, e me preservastes, estando eu ainda no seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem me acuda. Você consegue ver aqui? Desde o nascimento. Jesus foi gerado por obra do Espírito Santo. Plano eterno de Deus, no tempo de Deus, Deus cuidou dele. Irmãos, vocês têm claro para vocês que antes de vocês serem gerados, quando vocês ainda eram substância informe no ventre da mãe de vocês, Deus estava escrevendo os seus dias? Por isso, meus irmãos, nada que não seja a vontade de Deus acontecerá na sua vida. Sabe por quê? Deus é soberano. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no controle. Salmo 93, Deus reina. Jesus sabe disso e ele então deposita sua confiança em Deus. Lá no Getsêmani, quando ele diz, passa de mim esse cálice, ele diz, não seja feita a minha, mas a sua vontade. Queridos, de verdade, Jesus sabia nas mãos de quem ele estava se entregando, daquele que o conhecia antes da fundação do mundo, daquele que tinha comunhão com ele na eternidade. Você também crê assim em Deus? Você também confia em Deus dessa maneira? É muito importante isso. Bom, agora, se nós olharmos para os próximos versículos, nós vamos ver uma representação terrível da crucificação, da morte da cruz. E se a gente atentar, a gente vai ver o salmista falando, mas ao mesmo tempo nós mentalizaremos a cena aos pés da cruz. Muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca, como faz o leão, que despedaça e ruge. Derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor, como um saco de barro, e a língua se me pegou, apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles estão olhando e me encarando. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Você consegue perceber aí, irmão? Aos pés da cruz, os soldados zombando. Do lado de Jesus tem dois crucificados, um deles zombando. O sumo sacerdote, os sacerdotes, os herodianos, os fariseus, todos fazendo troça de Jesus, súcia de malfeitores, de cães, e ele se sente oprimido. Imagina que situação terrível. Mas tudo isso estava no plano de Deus. Lá em Isaías 53:10 diz, ao Senhor agradou vê-lo enfermar, agradou moê-lo pela salvação dos justos. Veja, irmãos, o plano de Deus é fiel e Jesus está cumprindo o plano de Deus. Mas eu quero que você preste atenção, ele não está cumprindo simplesmente para mostrar que ele é Deus. Ele está cumprindo para que eu e você recebamos paz. Paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nós que outrora éramos inimigos, nós que outrora estávamos afastados do Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós somos desafiados a descansar e a confiar no Senhor. Mas o Salmo continua, e é importante a gente perceber que o salmista sustenta a fé em meio à angústia. E aí, no meio disso, ele faz um clamor pela graça futura. Versículos 19 a 21 diz assim, tu, porém, não te afastes de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra-me a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me das fauces do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. O salmista aponta para uma confiança inabalável. Tu me salvas.
Ele não está olhando, tu irás me salvar. Ele diz, tu me salvas, tu cuidas de mim, tu estás presente. Naquele momento de cruz, o pecado da humanidade sobre Jesus, ele não conseguia pressentir, ele não conseguia perceber, sentir a presença amorosa do Pai. Sobre ele estava o castigo que era nosso. Sobre ele estava a fúria de Deus contra o pecado, a ira de Deus contra o pecado, que, atingindo o pecado, o atingia. Ela deveria ser direcionada a nós. Mas mesmo assim, a confiança de Jesus nunca se abalou, nunca deixou para trás. A gente tem aí filmes, né, histórias como a de Martin Scorsese, que apontam um texto duvidoso, que tem paixões mundanas. Isso é tudo errado. O Cristo da cruz, o meu Cristo, o Senhor Jesus, ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. E foi fiel porque ele confiava em Deus, ele dependia de Deus, ele esperava em Deus. Deus era a sua segurança, ele não duvidou em momento nenhum. Por isso ele é tido como o autor da salvação, porque ele foi obediente até o último momento. O nosso segundo Adão, ele não faz como o primeiro, ele não se dá ao luxo da dúvida, ele confia. E ele nos aponta o caminho de andar com Deus. É a confiança que nós precisamos ter no Senhor, nosso Deus. E aí nós temos o pivô do Salmo 22, que é a oração respondida. Porque Deus não deixará o seu santo na morte. Não deixará ele ver a corrupção. Pelo contrário, o Senhor o levantará, o Senhor o transformará no dia da ressurreição. E nós vemos então o alcance da vitória da ressurreição, um Cristo ressuscitado, uma resposta de louvor, uma razão de adoração muito clara. Olha aí os versículos seguintes. Meus irmãos, a meus irmãos declararei o teu nome. Versículo 22 diz isso. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos descendência de Jacó, reverenciai-o, vós todos posteridade de Israel, pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando ele gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o nosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino. É ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor e a geração vindoura. Hão de vir e anunciar a justiça dele ao povo que há de nascer. Contarão que foi ele quem o fez. Você acompanhou? Que maravilhoso, não? Que lindo! A mensagem triunfante da cruz. Se você lembrar do que Jesus fez lá no último brado da cruz, ele exclamou, está consumado. O preço foi pago, a justiça foi satisfeita, e agora a ira foi propiciada, o perdão foi concedido. Ele morre, ele expira, entrega o Espírito nas mãos de Deus e morre. E então ele é tomado por um homem rico, dois homens, que viviam escondendo a sua fé, vão lá, se expõem, levam Jesus, o enterram. É interessante que se eles não tivessem feito isso, o corpo de Jesus seria retirado da cruz, lançado no vale de Hinnom e queimado com os outros corpos. Mas o corpo de Jesus foi preservado, colocado numa tumba nova. E no domingo da ressurreição, este dia em que estamos celebrando, ele ressuscitou. O anjo veio, a pedra foi removida e ele ressuscitou. Sabe, irmãos, o plano de Deus se cumpriu, está consumado. O plano salvífico de Deus foi levado a cabo por aquele que nos ama, levado a cabo por aqueles que cuidam de nós, por aquele que não poupou a sua própria vida, que nos amou a ponto de dar a sua vida por nós. E isso
é motivo de nós celebrarmos, glorificarmos, como disse os versículos 22 em diante do Salmo, não somente nós, mas todo aquele que ouvir com seu ouvido a boa notícia de que Cristo pagou o preço. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, ressuscitou para a nossa salvação, segundo as Escrituras, como está escrito em 1 Coríntios 15, 3 e seguinte. Irmãos, nós precisamos anunciar essa boa nova. Fale para o seu parente ao lado, ligue para alguém. Quando terminar essa quarentena, procure alguém que você ama e compartilhe com ele que Jesus Cristo ressuscitou. A vida eterna está disponível para todo aquele que crer de coração e confessar com a tua boca que Ele é Senhor. Sim, porque se assim fizer, será salvo. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, direcione os seus olhos, direcionemos os nossos olhos, não para o sofrimento, não para a pandemia, não para a súcia nos homens maus. Direcionemos os nossos olhos a Cristo ressurreto, que subiu, está sentado à destra de Deus Pai, que intercede por nós. Mas é bom lembrarmos o que diz Atos 1. Varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus, do mesmo modo que o viste subir, ele virá. Jesus está para vir. E vem para arrebatar, para levar a sua igreja. João 14:1 diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, eu vou preparar-vos lugar. Jesus foi preparar lugar para todos nós, e Ele tem uma bênção para nós, para mim, para você. Nessa Páscoa, celebre a vida nova, a ressurreição, porque o preço foi pago. Salmo 22 foi cumprido, e a vitória de Deus é minha e é sua. Tome posse dela pela fé, submetendo-se a Ele, rendendo-se a Ele e vivendo a nova vida de esperança. Deus abençoe. Irmãos e irmãs, acabamos de ouvir a palavra do Senhor. O Senhor falou conosco, ministrou aos nossos corações. E agora chegamos ao momento da ceia, a mesa do Senhor. Esse é um momento espetacular, singular na vida de cada um de nós e na vida da igreja. Porque é neste momento que nós rememoramos o que Cristo fez por nós. É nesse momento em que, como igreja, nós reafirmamos a nossa aliança com Deus. Neste domingo em particular, Páscoa, nós estamos relembrando também a saída do povo de Israel do Egito, quando o Senhor deu ordem a Moisés que cada família reclusa em sua casa, como nós estamos, comessem o cordeiro pascal, já escolhido, sacrificado, e passasse do sangue no umbral da porta. O anjo do Senhor então viria, vendo o sinal, passaria por cima, sinal da graça, da benevolência de Deus. Na casa dos egípcios, o anjo entraria, passaria por dentro e ali executaria o juízo de Deus. Lá, nenhum primogênito dos egípcios, nem de seres humanos, nem de animais, permaneceu vivo. Esta era a ordem e este era o decreto de Deus. Jesus, ele celebra a mesma Páscoa no seu dia, naquela quinta-feira. Jesus come o cordeiro. Jesus, naquele momento, cumpre o rito, a ordem que o Pai havia dado. Ele não veio para renegar, para descumprir a lei. Ele veio para cumprir a lei. Ele guardou a lei. Ele foi fiel a ela. É assim que a palavra diz e é assim que ele fez. Meus irmãos e irmãs, mas aí ele chega na hora do pão. E então ele toma o pão. E ao tomar o pão, ele o parte. E ao parti-lo, ele diz: comei dele todos. Este é o meu corpo, que foi entregue por vós. Fazei disso em memória de mim. Depois ele pega o cálice e diz: esse cálice é o cálice da nova aliança em meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberes, em memória de mim. Mas eu quero te convidar a ouvir a leitura como Lucas narra para nós que aconteceu. Lucas capítulo 22, versículo 14. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês
antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Porque eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado por vocês. Veja que agora Jesus não mais direciona-se ao que Moisés ordenou, mas ele diz: este pão é o meu corpo, disse Jesus. Este cálice é o meu sangue. Quando nós nos preparamos e participamos da ceia, nós estamos declarando que cremos que o sacrifício de Jesus, ou seja, como o pão, que para se tornar pão, o trigo é colhido, moído, amassado e levado ao forno, o corpo de Cristo foi fustigado, foi moído, porque agradou a Deus moê-lo, para que propiciasse o nosso pecado, afastasse a ira de Deus de sobre o pecado que estava sobre nós. E assim nós não continuamos mais pelo pecado, porque o sangue de Jesus nos perdoa, nos lava, nos purifica de todo o pecado. E o sangue é o sinal da uva esmagada. Da mesma forma como Jesus foi, esmagado, sofreu os chicotes, os açoites, as pancadas, e o seu sangue verteu quando os cravos vazaram suas mãos e seus pés e a coroa de espinho. O seu sangue nos lava e nos purifica de todo o pecado. É o sangue do Cordeiro de Deus, é o sacrifício, é o holocausto do Cordeiro de Deus, para que eu e você, meus amados irmãos, possamos nos beneficiar do perdão, da justificação, declarados sem culpa, portanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para que eu e você nos reconciliemos, éramos inimigos, agora nos aproximamos, temos liberdade, livre acesso à presença do Pai. E nesse livre acesso, nós podemos chegar ao trono da graça de Deus e no trono da graça de Deus encontrar socorro e graça em tempo oportuno. Deus tem nos dado esse privilégio, comer do pão e beber do cálice. Por isso nós temos que ser agradecidos, por isso nós temos que louvar e bendizer a Deus por tudo isso. E eu quero te convidar nesse momento então a orar comigo agradecendo pelo pão. Provisão de Deus para nós, provisão material para o alimento, mas provisão espiritual para a nossa salvação. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Ti somos gratos nesta hora e bendizemos o nome. O Senhor tem um amor inigualável por nós. Por seu amor, Jesus veio ao mundo, se encarnou, viveu, morreu naquela cruz. Ele se tornou o sacrifício, é o teu Cordeiro, que tira o pecado não só de Israel, mas do mundo todo, que beneficia todo aquele que crê. Porque, Senhor, segundo a tua palavra, aos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ah, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque pela fé nós temos acesso à tua família, somos teus herdeiros, somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Nosso nome é escrito no livro da vida, Senhor, e nós temos a eternidade, a vida eterna, a vida abundante por herança. Obrigado porque o Senhor não poupou o seu Filho, antes o entregou por todos nós, e com ele nos deu vida nova, vida eterna. Dá que ao comermos este pão e bebermos este cálice, teu Espírito derrame, infunda em nós vida, alegria, paz de espírito, domínio próprio, mas acima de tudo, Senhor, o temor que te é devido, que a tua lei seja escrita a cada dia em nossos corações, para que andemos nela e para que sejamos cidadãos do teu reino, filhos e filhas, família bendita do Senhor. Amém. Oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, agora é a hora de você e a sua família participar conosco deste momento. Então faça assim, pegue o pão e ofereça ao membro da tua família, aos membros da tua família,
todos os que estão aí reunidos, ouviram a palavra, adoraram o Senhor e têm tranquila alma de que no seu coração ele já confessou Jesus como Senhor e Salvador e com o seu coração crê que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Não deixe de participar, porque, diz Paulo, examine-se o homem a si mesmo e assim coma do pão e beba do cálice, ok? Então, pegue o pão, também pegue o cálice, distribua o cálice ao membro da sua família, pegue o seu, se você está sozinho, faça o mesmo, pegue o seu pão e o seu cálice. E como disse o Senhor Jesus, vamos participar neste momento da grande ceia. Ao redor do mundo tem muita gente unida conosco. Então vamos lá. Disse Jesus, este é o meu corpo que foi entregue por vós. Comei dele todos em memória de mim. Comamos. Ao pegar o cálice, ele disse, esse cálice é o cálice da nova aliança em meu sangue. Bebei dele todos em memória de mim. Lembre-se, meu irmão, ao comer do pão, ao beber do cálice, você está testemunhando a morte do Senhor até que Ele venha. Mas para isso é preciso que você ande em novidade de vida. Tenha comportamento de filho e filha de Deus. Tenha sentimentos de filho e filha de Deus. Tenha pensamentos de filhos e filhas que têm a lei do Senhor no seu coração, que é guiado pelo Espírito de Deus. Mortificando a carne a cada dia, santificando, dedicando a sua vida a adorar e amar o Senhor, a conviver, a se relacionar com o seu irmão e, acima de tudo, em amor e temor, servindo o seu irmão para a glória de Deus. Amém. Nós somos família bendita do Senhor. Agora, eu quero convidar Marlise a orar, agradecendo pelo privilégio de fazermos parte da família de Deus e sermos abençoados com a aliança do Senhor. Oremos. Ó Deus, nós somos gratos, ó Pai, pelo Teu amor derramado sobre nossas vidas, pelo sacrifício de Jesus na cruz para que pudéssemos ter salvação, Pai. Amém. Obrigado porque o Senhor nos reconciliou com o Senhor. Aleluia. E temos a vida eterna. Ah, glória a Deus. Grande foi o preço que o Senhor Jesus pagou por nós, porque nós não teríamos condições de pagar. Nosso amor e a nossa gratidão a Ti. Sim, que a sim. cada dia, Pai, os nossos olhos possam estar fitos em Ti. E o nosso coração agradecido, rendido ao Amém. Senhor. Que a Amém. nossa vida seja para a Tua honra e para a Tua glória. Sim. Em Cristo Jesus que nós agradecemos. Amém. Amém. Lembre-se então, a sua vida está escondida em Jesus. Você é herdeiro da vida eterna. Jesus é a primícia dos que dormem. Ele ressuscitou e um dia Deus nos ressuscitará com Ele. Aleluia! Esta é uma grande verdade, é uma grande bênção, uma grande promessa. Nossa vida tem que ser dirigida pela bússola da palavra de Deus e confiados nesta verdade. Nesse dia da ressurreição, celebremos, cantemos, louvemos ao Senhor e sigamos a nossa vida em perfeita obediência. Nossa jornada nessa terra é de lutas, dificuldades, mas nós precisamos saber que o Senhor está conosco. Ele é fiel para cumprir todas as promessas. Receba agora a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Feliz Páscoa. Feliz dias da ressurreição para você e para todos os seus. Deus abençoe sua vida.